Você já acordou com o coração pesado, como se estivesse carregando o mundo inteiro nas costas e sentiu que a sua fé já não era mais a mesma? Muitas vezes, ao abrir os olhos pela manhã, não encontramos motivos para levantar, e a oração parece distante, como se Deus estivesse em silêncio. Esse vazio espiritual é mais comum do que você imagina, e talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. A verdade é que até os mais firmes na fé passam por momentos de fraqueza, em que tudo ao redor parece apagar a chama que antes brilhava forte no coração. Mas é justamente nessas horas, quando a alma se encontra cansada e abatida, que a presença de Deus se revela com ainda mais intensidade. Imagine quantas vezes você tentou se fortalecer sozinho, buscando forças em pessoas, em promessas humanas ou até em distrações passageiras. Nada parece preencher esse espaço, porque o que você precisa não é de uma solução comum, mas de um encontro verdadeiro com Deus. É nesse despertar que a oração da manhã se torna uma chave poderosa, capaz de restaurar não apenas sua fé, mas também sua esperança, sua paz e a certeza de que você não está sozinho nesta caminhada. Quantas batalhas invisíveis você já enfrentou sem que ninguém percebesse? Quantas vezes sorriu por fora, enquanto por dentro sua alma clamava por socorro? É fácil se sentir perdido, acreditar que sua oração não faz diferença. Mas saiba que Deus não mede sua fé pelo tamanho da sua força, e sim pela sua entrega. Quando você se sente fraco, Ele está pronto para se manifestar com poder ainda maior. A Bíblia diz que é na fraqueza que a força dele se aperfeiçoa, e essa é a promessa que você precisa segurar hoje. Talvez você tenha se perguntado: será que ainda existe esperança para mim? Será que Deus ainda me ouve? A resposta é sim. Mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor, Ele está agindo. A sua fraqueza não afasta a presença dele, pelo contrário, é um convite para que a graça seja derramada com abundância. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Este é o momento em que Deus quer falar com você, restaurar sua fé e reacender a chama que parecia apagada. Essa oração que vamos fazer juntos não é apenas mais uma oração. Ela é um ponto de virada, uma oportunidade para deixar o peso do ontem para trás e começar este novo dia com um coração renovado. Ao entregar suas preocupações nas mãos de Deus, você abre espaço para que a luz divina entre em cada canto da sua vida, expulsando a escuridão e trazendo de volta a certeza de que você é amado, cuidado e fortalecido pelo Criador. Então, antes de seguirmos, feche os olhos por um instante e perceba como, mesmo na sua fraqueza, ainda existe um sopro de vida dentro de você. Esse sopro é o próprio Espírito de Deus, sustentando sua caminhada e lembrando que a restauração é possível. Não importa o quanto você se sinta cansado, não importa quantas vezes pensou em desistir. Hoje é o dia em que a sua fé começa a ser restaurada. E no próximo instante, você vai descobrir como essa oração da manhã pode transformar completamente o rumo do seu dia e reacender dentro de você a chama da esperança. Se essas palavras já tocaram o seu coração de alguma forma, eu quero te pedir algo muito simples, mas que tem um valor enorme. Quando você deixa o seu like neste vídeo, o YouTube entende que essa mensagem é importante e leva essa oração para outras pessoas que também estão precisando de restauração na fé. É como se você estivesse semeando esperança no coração de alguém que talvez, neste exato momento, esteja lutando contra a mesma fraqueza espiritual que você já enfrentou. E eu quero te convidar a ir ainda mais fundo. Escreva nos comentários se você já sentiu esse peso, essa sensação de estar espiritualmente cansado. Quando você compartilha, você não apenas libera o que está dentro de você, mas também fortalece outras pessoas que vão ler e perceber que não estão sozinhas. Juntos criamos uma corrente de fé, um espaço de apoio e oração que pode transformar vidas.
Se ainda não faz parte da nossa comunidade aqui no Despertar com Deus, aproveite este momento e se inscreva no canal. Cada vídeo que você recebe aqui é uma oportunidade de começar o seu dia mais perto de Deus, com palavras e orações que podem sustentar sua caminhada espiritual. A sua inscrição é um passo de fé, um sinal de que você está escolhendo não desistir, mas caminhar com Deus todos os dias. Agora respire fundo, porque o que vem a seguir não é apenas uma oração qualquer, mas um encontro verdadeiro com aquele que tem o poder de restaurar a sua fé e renovar as suas forças. Quantas vezes você já se pegou perguntando em silêncio, por que eu sinto que minha fé está desaparecendo aos poucos? Esse questionamento tão íntimo e ao mesmo tempo tão universal é um reflexo de como todos nós, em algum momento, enfrentamos a dura realidade de estar espiritualmente fracos. Não se trata apenas de cansaço físico ou emocional, mas de uma fadiga da alma, de uma sensação de vazio que parece roubar o brilho do amanhecer. A oração da manhã, que deveria ser o ponto de encontro com Deus, acaba parecendo distante, quase inalcançável. É como se a esperança tivesse perdido a cor e tudo ao redor estivesse cinza. Mas é nesse lugar de aparente silêncio que Deus costuma agir de forma surpreendente. Ele não despreza um coração quebrantado e não se afasta quando você sente que não tem forças para orar. Pelo contrário, é nesse momento que ele se aproxima com mais ternura, porque sabe que você não consegue seguir sozinho. Quando a fé se enfraquece, quando as palavras não saem, quando o peito aperta, é como se ele sussurrasse: deixa que eu cuido de você. E talvez essa seja exatamente a mensagem que você precisava ouvir hoje. É fácil acreditar que estar espiritualmente fraco significa falhar, mas a verdade é que a fraqueza também pode ser um chamado. É um alerta silencioso de que está na hora de voltar ao primeiro amor, de renovar o compromisso com Deus e deixar que a oração volte a ser o alimento diário da alma. Imagine que sua fé é como uma chama. Com o vento das dificuldades, essa chama pode enfraquecer, quase se apagar, mas basta uma nova fagulha para reacendê-la. E essa fagulha muitas vezes vem da oração sincera, da palavra falada no secreto, da entrega total diante do Criador. Talvez você tenha tentado encontrar força em lugares errados, em pessoas que não souberam te compreender, em promessas vazias, em distrações que só trouxeram mais vazio. Mas nada disso preencheu o buraco da alma, porque só a presença de Deus é capaz de restaurar aquilo que foi se perdendo ao longo do caminho. A oração da manhã, feita com o coração aberto, não é apenas uma repetição de palavras, é um reencontro. É como abrir a janela depois de uma noite escura e deixar a luz do sol invadir cada canto da sua vida. E se nesse momento você sente que não tem nem forças para falar, lembre-se, Deus entende até o silêncio. Ele ouve o gemido do seu coração, conhece cada lágrima que escorreu sem que ninguém visse e transforma até o mais profundo desespero em oportunidade de cura. Você não precisa de frases bonitas para se aproximar dele. Precisa apenas ser verdadeiro. A fé não se mede pela eloquência da oração, mas pela sinceridade da alma que se derrama diante de Deus. Essa manhã pode ser diferente. Não porque as circunstâncias externas mudarão de imediato, mas porque algo dentro de você pode começar a ser restaurado. Quando você se coloca diante de Deus em oração, ainda que fraco, ainda que cansado, você está declarando: eu não desisti, eu ainda creio. E essa declaração, por mais simples que pareça, tem poder de mover céus. Oração é relacionamento, é comunhão, é voltar ao lugar onde a alma encontra descanso. É o antídoto contra o desânimo espiritual. Enquanto você ouve estas palavras, talvez sua mente traga lembranças de momentos em que sua fé já foi mais forte. Talvez você se recorde de orações feitas no passado que incendiaram seu coração de esperança. Não encare essa lembrança como uma acusação, mas como um convite.
Se já houve um tempo em que sua fé era viva, pode haver novamente. Deus não mudou, e o mesmo amor que sustentou você antes continua disponível agora. Oração da manhã é o primeiro passo dessa restauração. É o sopro de vida que reacende a chama e mostra que a presença dele nunca deixou de estar ao seu lado. A cada palavra de oração, você se reconecta com a fonte inesgotável de força. A cada versículo lembrado, você se recorda de que não está sozinho. A cada respiração profunda diante de Deus, você deixa para trás o peso que carregava sozinho. E ainda que as lágrimas escorram, cada gota pode se transformar em sementes de esperança, regando o solo do coração para que a fé floresça outra vez. Por isso, permita-se sentir, permita-se abrir o coração. Não lute contra a fragilidade, entregue-a, porque é no momento em que você diz, Senhor, eu não consigo sozinho, que ele se manifesta com poder. Essa manhã pode marcar o início de uma nova jornada espiritual, onde a fraqueza deixa de ser um fardo e passa a ser o lugar onde a força de Deus se revela. E se neste instante você sente essa verdade tocando a sua alma, declare com fé nos comentários, Senhor, restaura a minha fé. Essa frase simples pode se tornar o seu marco, um testemunho público de que mesmo em meio à fraqueza, você escolheu se levantar em oração. Quando você escreve, não é apenas para você, é também para inspirar outros que vão se identificar com a sua coragem. Essa é a beleza da oração da manhã. Ela não apenas te fortalece, mas cria um movimento, uma corrente de fé que atravessa fronteiras invisíveis e alcança pessoas que você nem imagina. Sua declaração de fé pode ser a fagulha que reacende a chama em outro coração. E enquanto você deixa essas palavras penetrarem no mais profundo do seu ser, prepare-se, porque o que vamos viver a seguir é ainda mais profundo. Vamos juntos dar o próximo passo nessa oração de restauração, permitindo que cada palavra se torne vida dentro de nós. Perder as forças espirituais pode parecer um peso insuportável, mas existe algo ainda mais doloroso: sentir que ninguém entende o que você está passando. É como se a vida seguisse normalmente para todos, enquanto dentro de você há uma tempestade constante. O sorriso que você mostra por fora não traduz a guerra que trava por dentro. É nesse espaço de silêncio entre o que você demonstra e o que realmente sente que a solidão espiritual cresce. Talvez você já tenha ouvido frases como só ter mais fé ou confia que passa, mas elas não penetraram no seu coração. Em vez de encorajamento, soaram como cobrança. E é aqui que precisamos parar e respirar, porque a verdade é que Deus não exige que você seja forte o tempo todo. Ele sabe que há dias em que a única coisa que você consegue fazer é levantar os olhos e dizer, Senhor, eu não consigo. Essa é a conexão que nos une agora. Porque ainda que eu não conheça todos os detalhes da sua vida, eu sei que a dor da fraqueza espiritual é real e comum a todos nós. Não existe vergonha em admitir que a fé se enfraqueceu. Não existe condenação em dizer que você se sente vazio. Pelo contrário, é nesse espaço de vulnerabilidade que a presença de Deus encontra espaço para agir. O coração quebrantado é o altar mais precioso que alguém pode oferecer ao Senhor. E quando você entende isso, o peso começa a perder a força, porque você percebe que não está sozinho na luta. Você está cercado por uma graça que se estende sobre cada parte da sua vida, mesmo aquelas que você achava que estavam perdidas. Pense em quantas vezes você tentou se levantar pelas próprias forças. Quantos conselhos buscou, quantos caminhos tentou seguir, quantas soluções humanas abraçou, mas de repente percebeu que nada parecia preencher o buraco que se abria dentro do peito. É aí que o Espírito Santo sussurra, Filho, filha, não é sobre a sua força, é sobre a minha. Esse é o ponto de virada emocional. Não se trata de negar a fraqueza, mas de acolhê-la como lugar de encontro com Deus. A fé não desapareceu.
Ela pode estar ferida, cansada, desgastada, mas ainda está aí dentro. E basta um toque divino para reacender aquilo que você acreditava ter perdido. É nesse momento que você percebe que sua história se parece com a de tantos outros que, em meio ao desânimo, encontraram uma restauração inesperada. Um simples versículo lido pela manhã, uma oração curta feita em lágrimas, uma música que falou direto ao coração. Pequenos sinais, mas que se transformaram em pontos de encontro com Deus. E talvez hoje seja esse o seu encontro. Talvez este vídeo seja o sinal que você pediu em silêncio, a prova de que o céu continua aberto sobre a sua vida. Quando a alma está fraca, ela clama por alimento. E esse alimento é a oração, é a palavra de Deus, é a conexão íntima que vai além das circunstâncias. Você pode estar rodeado de problemas, pode estar se sentindo cercado por incertezas, mas ao se colocar diante do Senhor, mesmo com poucas palavras, você se abre para receber aquilo que só Ele pode dar. Paz que excede todo entendimento, esperança que resiste às maiores tempestades e amor que não depende do seu mérito, mas da graça infinita. Enquanto ouve essas palavras, eu quero que você se permita sentir a presença de Deus agora mesmo. Feche os olhos, respire fundo e perceba que Ele está aí, mais perto do que você imagina. Ele não chegou para te julgar, nem para te cobrar perfeição. Ele chegou para segurar sua mão, para dizer que a sua história ainda não acabou, para lembrar que mesmo no vale mais sombrio, Ele é o seu pastor. A fraqueza espiritual não é o fim, mas o início de uma restauração profunda. É o solo fértil onde novas sementes de fé estão sendo plantadas. E se essa mensagem está tocando seu coração, escreva nos comentários: eu não estou sozinho. Essa frase simples pode se tornar um lembrete poderoso para você mesmo e um encorajamento para quem também precisa ler. Porque juntos formamos uma comunidade de fé e a cada declaração nos lembramos de que Deus está trabalhando em cada detalhe, inclusive nos momentos em que não entendemos. A vida pode até ter colocado peso sobre os seus ombros, mas existe um Deus que alivia todo fardo e renova as forças daqueles que se sentem cansados. É para esse lugar de restauração que estamos caminhando agora. E no próximo passo, vamos mergulhar ainda mais fundo na oração da manhã, que não apenas fortalece, mas devolve o brilho da fé perdida. Entender que a fraqueza espiritual não é o fim, mas sim um ponto de virada, abre espaço para algo transformador, a revelação da verdade que liberta. Muitas vezes, o que nos mantém presos não é apenas o peso das lutas, mas as mentiras que começamos a acreditar sobre nós mesmos e sobre Deus. Talvez você já tenha se convencido de que não é digno, de que não merece mais ouvir a voz de Deus, de que sua fé é pequena demais para mover qualquer coisa. Essas ideias se instalam lentamente, e quando você menos percebe, elas se tornam correntes invisíveis que paralisam a sua alma. Mas a palavra de Deus chega como uma chave que rompe cada uma dessas prisões. Em Isaías 40:29 está escrito: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Repare em cada detalhe desse versículo. Deus não diz que fortalece apenas os fortes, nem que ajuda apenas aqueles que já estão cheios de fé. Ele se volta justamente para o cansado, para aquele que não tem mais forças. É como se o Senhor estivesse dizendo: eu escolho você no seu estado mais frágil, porque é aí que a minha glória se manifesta. Essa é a essência da restauração. Não é sobre merecer, é sobre se render. Não é sobre o que você pode oferecer, mas sobre o que Ele já decidiu derramar sobre você. Quando a verdade penetra no coração, algo muda no modo como você enxerga a si mesmo. Você deixa de se ver como alguém derrotado e começa a se enxergar como filho amado, sustentado pela graça. Essa percepção não vem de fora, mas nasce dentro, quando a palavra de Deus encontra espaço para florescer.
É como se a oração da manhã fosse uma semente plantada na terra do coração. No início pode parecer pequena, quase insignificante, mas dentro dela já existe vida, já existe potencial para transformar toda a paisagem da sua alma. Quantas vezes você se levantou de manhã acreditando que seria apenas mais um dia igual aos anteriores? E se hoje for diferente? E se essa oração da manhã for o divisor de águas entre o tempo de fraqueza e o tempo de restauração? A fé se renova quando escolhemos acreditar que Deus ainda fala, ainda age, ainda abre caminhos onde não existe saída. Ele não mudou. A mesma voz que sustentou profetas, reis e servos no passado é a mesma que deseja sussurrar ao seu coração hoje. Essa verdade é libertadora porque nos lembra que a nossa fraqueza nunca foi obstáculo para o agir de Deus. Pelo contrário, ela é o palco onde Ele mostra sua força. Pense nisso. Se fosse pela sua capacidade, você já teria desistido. Mas até aqui, você chegou porque há uma mão invisível que não permitiu que você fosse destruído. Esse cuidado constante, mesmo quando você não percebe, é a maior prova de que Deus não se afastou. Ele está presente no silêncio, nas pequenas providências, nos detalhes que você só vai entender quando olhar para trás. E ao reconhecer isso, algo começa a mudar dentro de você. Aquele peso que parecia insuportável começa a perder espaço para uma nova esperança. A tristeza que parecia eterna começa a dar lugar a uma paz discreta, mas real. É como o amanhecer. Primeiro a escuridão parece total, mas aos poucos o céu começa a clarear. A oração da manhã é esse raiar da luz espiritual. Mesmo que ainda haja sombras, a certeza de que o sol está voltando traz coragem para dar mais um passo. Talvez você ainda se sinta fraco, e tudo bem. O importante é entender que a restauração não acontece em um único momento, mas em um processo. Cada oração é um tijolo colocado na reconstrução da sua fé. Cada versículo lembrado é uma lâmpada acesa em meio à escuridão. Cada lágrima entregue a Deus é uma semente regando o jardim da sua esperança. E com o tempo esse jardim floresce de novo. E para selar essa verdade no seu coração, eu quero que você escreva nos comentários uma declaração de fé. Deus é a minha força. Essa frase simples não é apenas um conjunto de palavras, mas um lembrete diário de que você não depende apenas de si mesmo, porque o Criador do universo é quem sustenta a sua vida. Agora que entendemos que a fraqueza é o lugar onde Deus manifesta a sua força, chegou o momento de dar um passo ainda mais profundo. No próximo instante, vamos mergulhar em uma oração reveladora, feita especialmente para aqueles que estão no limite e precisam de restauração espiritual hoje. Entender que a fraqueza espiritual não é o fim, mas sim um ponto de virada, abre espaço para algo transformador, a revelação da verdade que liberta. Muitas vezes, o que nos mantém presos não é apenas o peso das lutas, mas as mentiras que começamos a acreditar sobre nós mesmos e sobre Deus. Talvez você já tenha se convencido de que não é digno, de que não merece mais ouvir a voz de Deus, de que sua fé é pequena demais para mover qualquer coisa. Essas ideias se instalam lentamente, e quando você menos percebe, elas se tornam correntes invisíveis que paralisam a sua alma. Mas a palavra de Deus chega como uma chave que rompe cada uma dessas prisões. Em Isaías 40:29 está escrito: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Repare em cada detalhe desse versículo. Deus não diz que fortalece apenas os fortes, nem que ajuda apenas aqueles que já estão cheios de fé. Ele se volta justamente para o cansado, para aquele que não tem mais forças. É como se o Senhor estivesse dizendo: eu escolho você no seu estado mais frágil, porque é aí que a minha glória se manifesta. Essa é a essência da restauração. Não é sobre merecer, é sobre se render. Não é sobre o que você pode oferecer, mas sobre o que Ele já decidiu derramar sobre você. Quando a verdade penetra no coração, algo muda no modo como você enxerga a si mesmo.
Você deixa de se ver como alguém derrotado e começa a se enxergar como filho amado, sustentado pela graça. Essa percepção não vem de fora, mas nasce dentro, quando a palavra de Deus encontra espaço para florescer. É como se a oração da manhã fosse uma semente plantada na terra do coração. No início pode parecer pequena, quase insignificante, mas dentro dela já existe vida, já existe potencial para transformar toda a paisagem da sua alma. Quantas vezes você se levantou de manhã acreditando que seria apenas mais um dia igual aos anteriores? E se hoje for diferente? E se essa oração da manhã for o divisor de águas entre o tempo de fraqueza e o tempo de restauração? A fé se renova quando escolhemos acreditar que Deus ainda fala, ainda age, ainda abre caminhos onde não existe saída. Ele não mudou. A mesma voz que sustentou profetas, reis e servos no passado é a mesma que deseja sussurrar ao seu coração hoje. Essa verdade é libertadora porque nos lembra que a nossa fraqueza nunca foi obstáculo para o agir de Deus. Pelo contrário, ela é o palco onde Ele mostra sua força. Pense nisso. Se fosse pela sua capacidade, você já teria desistido. Mas até aqui, você chegou porque há uma mão invisível que não permitiu que você fosse destruído. Esse cuidado constante, mesmo quando você não percebe, é a maior prova de que Deus não se afastou. Ele está presente no silêncio, nas pequenas providências, nos detalhes que você só vai entender quando olhar para trás. E ao reconhecer isso, algo começa a mudar dentro de você. Aquele peso que parecia insuportável começa a perder espaço para uma nova esperança. A tristeza que parecia eterna começa a dar lugar a uma paz discreta, mas real. É como o amanhecer. Primeiro a escuridão parece total, mas aos poucos o céu começa a clarear. A oração da manhã é esse raiar da luz espiritual. Mesmo que ainda haja sombras, a certeza de que o sol está voltando traz coragem para dar mais um passo. Talvez você ainda se sinta fraco, e tudo bem. O importante é entender que a restauração não acontece em um único momento, mas em um processo. Cada oração é um tijolo colocado na reconstrução da sua fé. Cada versículo lembrado é uma lâmpada acesa em meio à escuridão. Cada lágrima entregue a Deus é uma semente regando o jardim da sua esperança. E com o tempo esse jardim floresce de novo. E para selar essa verdade no seu coração, eu quero que você escreva nos comentários uma declaração de fé. Deus é a minha força. Essa frase simples não é apenas um conjunto de palavras, mas um lembrete diário de que você não depende apenas de si mesmo. Porque o Criador do Universo é quem sustenta a sua vida. Agora que entendemos que a fraqueza é o lugar onde Deus manifesta a sua força, chegou o momento de dar um passo ainda mais profundo. No próximo instante, vamos mergulhar em uma oração reveladora, feita especialmente para aqueles que estão no limite e precisam de restauração espiritual hoje. Chegamos a um ponto delicado e, ao mesmo tempo, poderoso. O encerramento que não fecha, mas abre caminho. Essa etapa é onde o coração do espectador já foi tocado pela mensagem, pela oração e pela presença de Deus. E agora precisa de uma direção clara para continuar caminhando. Perceba, a oração feita até aqui não é um ponto final, é uma vírgula. É como se tivéssemos acendido uma chama que precisa ser alimentada dia após dia. É neste instante que a fé encontra um propósito prático. Você não está apenas ouvindo palavras, mas está sendo convidado a transformar essa experiência em um hábito diário de oração, de intimidade com Deus, de restauração contínua. E é aqui que surge o convite suave, mas cheio de significado. Se essa oração falou ao seu coração, compartilhe nos comentários a palavra Amém. Essa declaração simples se torna um testemunho, uma marca de fé, um sinal de que você escolhe caminhar com Deus a partir de agora. E cada comentário deixa um rastro de esperança para quem chegar depois, mostrando que não está sozinho nessa jornada. Deixe também que este vídeo não seja apenas um momento isolado. Aqui no canal Despertar com Deus,
Existe uma corrente de fé que se fortalece a cada oração, a cada palavra, a cada encontro com o Senhor. Se ainda não faz parte dessa família, inscreva-se para que a cada manhã você tenha acesso a mensagens e orações que vão sustentar sua fé e renovar suas forças. Não é sobre número, é sobre comunhão. Quanto mais corações unidos, mais forte se torna a corrente de oração que nos envolve. E não pare aqui. Se você deseja aprofundar ainda mais essa experiência, eu preparei outra oração especial que vai fortalecer sua fé e blindar o seu coração contra o medo. É a oração do Salmo 91, um dos salmos mais poderosos da Bíblia, e ela está disponível logo aqui no canal. Ao terminar este vídeo, siga para lá e continue alimentando a sua fé. Você não está sozinho. Essa restauração já começou e o próximo passo está esperando por você.